Em 2023, esse ano, Daniel Alves foi preso em Barcelona por ter estuprado uma mulher dentro de uma danceteria em Barcelona. Isso foi possível porque naquela cidade há um protocolo chamado Não Se Cale, em que imediatamente os responsáveis pelas danceterias, clubes, casas de show acolhem as vítimas de violência sexual e encaminham os estupradores e assediadores às autoridades competentes. Em 2013, Robinho, também jogador de futebol mundialmente conhecido, se envolveu em estupro coletivo. Foi condenado pela justiça em Milão, mas também nunca pagou pelo seu crime, assim como Cuca, que em 1987 se envolveu no estupro coletivo de uma menina de 13 anos. Fugiu para o Brasil e recentemente foi contratado por um dos maiores clubes do Brasil, o Corinthians. Houve muita denúncia das corintianas, das mulheres brasileiras, de jornalistas e Cuca saiu. Não é mais técnico do Corinthians. Foi um movimento surpreendente para muita gente. Demonstrou a força da luta das mulheres e do debate sobre violência sexual, sobre estupro, de que crimes assim não podem passar impunes, não podem ser naturalizados, inclusive no mundo do futebol, que ainda é um ambiente muito machista. Hoje eu vou falar com Miri Lacombe, que é uma jornalista e militante incrível, referência para muita gente. Foi uma das pioneiras como colunistas esportivas mulheres e que sempre politiza os temas do cotidiano do futebol. Entende de futebol, sabe falar sobre futebol, mas fala sobre muitas e muitas outras coisas. E por isso é uma grande referência e eu estou muito feliz de ter aceitado o convite de participar aqui do nosso videocast, que hoje é à distância, porque ela não está aqui em São Paulo como eu, mas acho que vai dar tudo certo. Tem tecnologia para isso, né, Mili? Quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. Sâmia, minha deputada, Ah, linda, obrigada. muito obrigada pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui e é um prazer e uma honra viver na mesma época que você e testemunhar sua luta. Eu que Ah, que agradeço. maravilha, fico honrada, eu digo mesmo para você. Seja porque você foi uma das pioneiras, como eu já disse, né, no jornalismo esportivo, mas principalmente porque você nunca se cala, e o nome desse podcast é Fala Mesmo. A ideia é dar voz justamente para mulheres como você, que têm visibilidade ou que não têm visibilidade, mas que colocam a sua voz, a sua posição, a sua profissão para poder politizar os temas do cotidiano e para dar voz para outras mulheres também. E esse ano, Miri, é um ano de Copa do Mundo feminino. É importante falar sobre isso porque existe uma subvalorização muito grande das atletas mulheres no Brasil. Todo ano que tem a Marta, seja numa competição mundial ou que ela dá um show, tem aquelas notícias e postagens nas redes sociais sobre a diferença, né, salarial, por exemplo, entre a Marta e o Neymar, ou sobre a falta de oportunidades, de condições para que as mulheres treinem no futebol, do futebol de várzea, nas periferias, nas cidades do Brasil. Você acha, Mili, que esse ano, com a Copa do Mundo de futebol feminino, com o avanço mesmo, o ascenso dos debates sobre as lutas das mulheres, sobre a igualdade de oportunidades, igualdade salarial, que é um dos temas que a gente está pautando muito hoje no Congresso Nacional. Você acha que vai ter uma repercussão diferente, que isso pode, de alguma forma, contribuir para que o Brasil apoie mais essas mulheres que passam por poucas e boas para conseguir chegar na seleção e representar o nosso país? Sâmia, eu acho que assim, o cenário atual está longe de ser bom, né? Para o futebol feminino, para as mulheres no esporte, para as mulheres na sociedade. Mas ele já não é tão horrível quanto ele um dia já foi, né? Para o futebol, eu fui proibida de jogar futebol, por exemplo, na minha infância. Eu fui tirada do recreio. Eu estava jogando bola com uma escola de elite paulistana. Eu estava jogando bola no recreio. E a professora veio com uma das diretoras e falou: "O esporte não é para meninas, você tem que ir brincar de boneca." E me colocaram numa sala onde as meninas estavam brincando de boneca. E isso a gente está falando de 1900 e final dos anos 70.
Então, e era proibido por lei. A minha prática era ilegal, né? Ficou 40 anos proibido no Brasil. Mesmo depois, quando não foi mais proibido, ele nunca foi legítimo, né? Porque ele sempre foi alvo de muito preconceito. Então, a luta é muito grande, vem de muito tempo, sabe? E as coisas hoje estão melhores do que elas já foram, mas longe de serem ideais. A gente contratou uma treinadora sueca, né? A Pia Sandhage, não sei falar esse nome, mas ela também não fala português ainda, então eu me Tá sinto em tudo casa. bem. Que é uma treinadora muito competente e que organizou a casa, sabe? Então, acho que o Brasil chega nessa Copa do Mundo com uma força que ainda não tinha tido, uma confiança que ainda não tinha tido. E claro que bons resultados podem melhorar ainda mais o engajamento com esse esporte. Mas falta muito, falta igualdade salarial, falta espaço em TV, falta mais apoio de patrocinador, falta muita coisa, sabe? Falta base para essas meninas. Agora eu ouvi o presidente da CBF falando que pode haver uma copinha, sabe essa copinha de Uhum. futebol júnior? Pode haver uma copinha para mulheres. Falta demolir preconceitos. Mas a gente vai caminhando, né? A gente vai seguindo, assim, as vitórias, o tempo histórico, ele às vezes deixa a gente frustrada, né? A gente Uhum. tem que projetar no tempo as nossas lutas de hoje e as conquistas de hoje. A gente, talvez, você e eu, não vejamos um mundo mais igualitário, assim. Mas ele acontecerá. Sabe por quê? Eu sei que ele vai acontecer. Porque ou ele acontece ou acaba a espécie humana na Terra. Porque está tudo interligado. Esse sistema econômico que explora, que abusa, que assedia, que faz pessoas trabalharem 17 horas por dia, 7 dias por semana, que destrói florestas, que destrói espécies, tudo ligado ao Com machismo, à certeza. misoginia, ao racismo, à LGBTfobia. Então, ou a gente vence, ou a gente se extingue. Não há uma outra alternativa. Compartilho exatamente a mesma visão de mundo que você. As questões estão completamente interligadas, né? As diferentes formas de opressão também são fruto e alimentam a lógica de exploração sobre mulheres e homens no mundo. E por isso que eu acho tão importante falar do futebol no Brasil, porque é um dos principais elementos da nossa cultura. E eu, Mili, particularmente, eu nunca gostei de futebol, assim. Meu pai, meu irmão são torcedores do Santos, sempre assistiram jogos em casa, acompanham, vibram, sofrem pra caramba. Mas eu nunca me vi nesse espaço, assim, nunca me despertou nenhum interesse. Pode ser porque eu não goste, mas talvez tenha alguma explicação de uma lógica masculina que envolve futebol que talvez nunca tenha me atraído, não sei exatamente. Mas de uns tempos pra cá, eu me pergunto muito por que eu não posso também meter o bedelho no futebol, sobretudo porque as mulheres que estão nesse meio, nessa cultura, nesse elemento tão importante para a sociedade brasileira, se sentem muito incomodadas, mas também podem e sabem falar muito bem sobre esse assunto. E eu pude conhecer mais recentemente, por exemplo, a Ana Lu, que ela é conselheira do Corinthians e ela É, também é uma das organizadoras da Toda Poderosa Corintiana, que é tipo uma torcida organizada feminina e feminista do Corinthians. E ela trouxe para o nosso mandato algumas iniciativas de projetos de lei, seja um para combater assédio nos estádios, é como se fosse esse protocolo que tem em Barcelona, né, nas casas de show, nos clubes, nos espaços culturais. Claro, é um espaço, um meio diferente, mas que tenha também nos estádios, porque a gente vê um show de horrores de misoginia, de racismo, de LGBTfobia, e não tem um protocolo, uma responsabilização dos clubes, não tem um espaço acolhedor para que mulheres e os demais setores oprimidos se sintam tranquilos em espaços como aquele. Mas também, mais recentemente ainda, a gente fez um outro projeto de lei que teve alguma repercussão, que propõe meia entrada para as mulheres nos estádios de futebol. Alguns clubes não gostaram muito, porque alegaram que isso poderia gerar prejuízos financeiros, e até a Ana Lu brinca, o que gera prejuízo financeiro é contratar jogador ruim por um preço altíssimo e não maior presença de mulheres nos estádios, até porque sobra muitas vezes cadeiras que podem ser ocupadas por mulheres. Mas essa medida por si só, claro, ela não garante a maior participação das mulheres, porque são muitos aspectos culturais. Mas é uma forma, né, de tentar empurrar, de criar mais mecanismos. E esse ano a gente
tá vivenciando uma série de mudanças. Na Copa do Mundo do Catar, por exemplo, pela primeira vez, a gente teve uma mulher comentando a Copa do Mundo em TV aberta. A Minha primeira amiga Ana vez foi Paula. exatamente. Só agora que a gente conseguiu ter essa realidade, no final do ano passado. São muitos os mecanismos de intervenção mesmo que a gente tem que fazer para que mude a realidade. Você tem algumas sugestões do que a gente poderia fazer como sociedade, como Estado, como militantes, como parlamentares, para modificar, para melhorar essa situação? Tenho, Sami, aqui pergunta maravilhosa, assim. Eu acho que deveria haver projetos de lei obrigando clubes, CBF e clubes, a dar aulas sobre feminismo, antirracismo Muito legal. e a luta contra a LGBTfobia. Isso deveria estar, assim como é importante levantar peso, correr em volta do gramado, treinar chute a gol, treinar escanteio, é importante você ensinar aos funcionários, comissão técnica, elenco, massagistas, nutricionistas, todo mundo envolvido no jogo. O que é a nossa sociedade? História do Brasil também história do Brasil, porque no momento em que os jogadores e as jogadoras brasileiras, formados por uma maioria de pessoas negras, entender o que é a história desse país, você coloca ali consciência de classe neles, consciência racial, e aí vem muita coisa com isso, sabe? Vem uma luta que, uma vez que a consciência se expande, ela não encolhe, né? Sabe? A É, consciência é que nem fogo, você não tem compartilha, volta, né? cresce, ela espirra e cresce, faz mais, né? Ela não diminui, você não divide ela, você só aumenta. Então, eu acho que isso, assim, é mandatório para o Maravilha. futebol brasileiro, desde já, porque a contratação do Cuca e a reação da torcida, seja a reação das pessoas que disseram isso é um escândalo, ou das pessoas que disseram esquece, ele é bom, vamos usar ele mesmo assim, me fez ver que homens e mulheres debatem coisas muito diferentes quando a gente está falando de violência sexual. A gente não está falando do mesmo assunto. Para a gente está debatendo morte. A gente está debatendo o direito de existir com dignidade. A gente está debatendo uma coisa fundamental. Eles estão debatendo uma farrinha. Por que é que vocês estão fazendo esse escândalo com uma farra? Meninos são socializados ouvindo o seguinte: pega quantas mulheres você Uhum. puder, porque vem daí o seu capital de masculinidade. Faz um ritualzinho com seus amigos, pega uma mulher e transa todo mundo junto com ela, porque vem daí também a sua aceitação no grupo, é a sua validação. Tanto faz quem está ali. Não importa se ela queria ou não queria, é por vocês. A gente é socializado ouvindo, fecha a perninha. Você vai Uhum. sair com essa saia? Não se deixe estuprar. Não falam para o menino não estupre. Porque está desde a base, estão nos ensinando que se a gente for estuprada, a responsabilidade terá sido nossa. Homem é uma formação de masculinidade, entendeu? Então a gente não está debatendo o mesmo assunto. O Cuca não é um monstro destacado da sociedade, o Cuca é a Uhum. regra, Uhum. sabe? E aquele Perfeito. abraço que o time do Corinthians deu nele no final do jogo, que para mim é a história mais baixa de tudo que já aconteceu no futebol brasileiro até hoje, diz isso. Nós estamos juntos. Nós somos parceiros. Vamos nessa. Não importa o que as mulheres façam. Tanto faz. Sabe? É um abraço. Acho que haverá teses acadêmicas sobre a estética desse abraço. O que revela a Com estética desse. certeza, porque foi um acolhimento da masculinidade que segue perpetuando lógicas de violência, de controle, de domínio sobre as mulheres e que minimizam um estupro contra uma menina de 13 anos. E aí Sim. a gente viu uma reação absurda de vários homens, raras as mulheres, porque, como você bem disse, viram sob outra ótica, né, o que aconteceu. Mas algumas mulheres, claro, também reproduzem machismo e também é parte das nossas tarefas, né, conseguir trazê-las para a compreensão do que isso significa, mas minimizando primeiro, porque foi há 30 anos, esquece isso, para com isso, já faz muito, muito tempo, vocês querem seguir martirizando. Teve uma segunda abordagem, como se fosse mimimi. Ele é um cara ótimo, eu nem sei, eu não entendo de futebol, como eu te disse, mas ele é um excelente treinador, e como é que isso vai atrapalhar o desenvolvimento
desenvolvimento do meu time, que merece ter alguém tão bom como ele, que faz bem. Mas esse abraço foi muito simbólico, um abraço de acolhimento, de compreensão, de compartilhar a mesma supostamente dor do opressor, daquele que saiu impune. E aí uma galera muito, assim, honesta, inclusive, no debate, honesta no sentido de também sensível ao tema, porque teve muita desinformação também, eles tentaram criar uma narrativa como se ele não tivesse envolvimento com aquele crime, ele só estava junto, ou minimizou, né, o papel, ainda que fosse, né, alguém que é conivente com uma cena de estupro coletivo contra uma menina, mas também como se ele já tivesse cumprido a pena. Porque o que mais me chamou a atenção foi o silêncio, foi a naturalização, porque não houve nenhum tipo de reparação. Não teve um comunicado do Corinthians dizendo, olha, que também já não seria o suficiente, mas sabemos o que aconteceu, mas ainda assim precisamos contratá-lo. Então, Cuca publicamente dizendo, eu errei, foi grave o que eu fiz, faz 30 anos, hoje eu penso diferente, existe... Nem que fosse para fingir, entendeu? Foi só uma naturalização. Mas o que é mais interessante de tudo isso é que a gente está num momento tão forte de ascenso dos movimentos, assim, da consciência feminista. Claro que o movimento social está num momento diferente por conta dessa... A gente acabou de passar, né, por um governo de extrema-direita, então as coisas não são tão simples. Mas eu acho que com o advento das redes sociais, né, a maior conexão entre mulheres, tem um ascenso muito grande da luta feminista e de não deixar passar diferentes formas de violência, mas também de ter mulheres protagonistas, assim, que estão nesses meios. Tá ali as meninas que estão na torcida organizada, que foram para a porta do estádio, foram para a porta do clube. Tá ali a Mili Lacombe dentro do meio jornalístico dizendo, não, 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 não. Temos que falar disso. Não, não é natural. Se fosse só homens falando sobre isso, talvez tivesse naturalizado novamente. Mas esse abraço é o abraço que o Robinho também recebeu, assim, indiretamente. É o abraço que o Daniel Alves deve estar recebendo indiretamente também, ainda que ele esteja preso, porque em Barcelona tem uma lei que foi fruto da luta, né? Foi conquista também do movimento de mulheres ali, mas quantos abraços você já não deve ter visto, né? Simbólicos ao longo dessa sua trajetória como jornalista esportiva, assim, casos de silenciamento e de naturalização do machismo, né, Mili? É o tal pacto da masculinidade, né? Que protege abusadores, protege a violência, porque, Sâmia, quem está defendendo ainda o crime, ou quem está tentando relativizar o que aconteceu, não está falando do Cuca, está falando de si mesmo. Não se trata mais de uma defesa ao Cuca, se trata de uma defesa de si mesmo. Porque, diante do que a gente sabe, na melhor das hipóteses, o Cuca confessou que estava no mesmo ambiente enquanto uma criança praticava coagida um ato sexual. É isso que está na pena, tá? Fornicação e ato sexual coagido. Fornicação, a tradução é ruim, porque não sei falar a língua, mas é um alemão para fornication, né? Fornicação, mas que é ato sexual, tá? Então a tradução é essa: ato sexual sob coação com uma criança de 13 anos de idade. A lei brasileira tem outro nome para isso, é estupro. Então a gente pode falar que ele foi condenado por envolvimento no estupro de uma criança de 13 anos. Se ele participou, se ele não participou, o advogado da vítima diz que havia esperma dele no corpo da criança. Mas vamos, só por um exercício hipotético, considerar que a versão dele é a correta. Ele estava no mesmo ambiente enquanto uma criança de 13 anos era estuprada. Já não é um escândalo? Já não bastaria? Já não bastaria? Porque disso, o que deveria, depois da confissão, se seguir numa fala honesta de uma pessoa que fez o trajeto, né, até os dias de hoje? Eu falhei, eu me arrependo, eu deveria ter saído berrando, eu deveria ter socado a janela, eu deveria ter chamado a polícia, eu fiz um pacto de masculinidade, a vida é assim, eu olho para trás, me envergonho, eu vou lutar para que todos os homens entendam o que é o feminismo, entendam o que é a luta, eu tenho 2 filhas, dá os números, fala que vai fazer. Esse seria um discurso aceitável. A gente não quer vingança. Se a gente quisesse vingança, a gente estava num outro rolê. A gente quer viver com dignidade. É um mundo para os nossos descendentes.
sabe? Mas ele não fez nada parecido. Ele falou: eu estava mesmo, não sei direito o que eu vi, não lembro, mas não devo desculpa a ninguém, porque eu não fiz nada. E vamos aí treinar. Não basta, não basta. Ele vai ter que, se ele quiser fazer essa trajetória, ele vai ter que melhorar aí o entendimento dele do crime, que envolve ele. Agora, ele viu o abismo e está acelerando, porque ele está dizendo que vai sair processando geral, Uhum, sabe? Vai provar a inocência. Então, tem uma condenação, tem uhum. provas, perícias, sabe? Então, é tudo lamentável, mas eu estou tentando fazer um trabalho de mostrar para as pessoas que o Cuca não é um monstro destacado da sociedade. A gente está falando do dia a dia de uma mulher. O foco não é o Cuca. O foco não são os homens. Não é, meu Deus, que drama, acabar, esse escândalo acabou com a minha carreira. Bom, meu filho, você acabou com a sua carreira. Uhum. Assuma, seja homem, que acho que Uhum. no mundo civilizado isso quer ser homem, né? Você assumir seus erros e se desculpar por eles. O foco somos nós. O foco são as crianças, que enquanto a gente fala isso, a gente vai ficar quase uma hora falando, os dados mostram que pelo menos 8 mulheres terão sido estupradas enquanto a gente está falando. E é um número que é subnotificado em até 9 vezes. É muito maior, porque a gente sabe que a gente não denuncia. Eu não denunciei, eu calei, eu silenciei por anos e anos e anos. Uma série de motivos levam a gente a não falar. Um deles não basta prova nenhuma. O condenado, provas periciais, o advogado da menina falando que havia esperma dele, não basta. Nunca basta. Em crimes de violência sexual, nunca basta para julgar um homem culpado. Eles vão sempre se fechar no pacto da masculinidade e se proteger uns aos outros, porque eles não estão protegendo o criminoso, eles estão protegendo a si mesmos. E o direito de continuar sendo o que eles acham que é ser homem nesse mundo, que é pegar. Eles dividem a gente em putas e santas, né? É isso. A É. cultura heterossexual masculina só vê puta e só vê santa. E eles não conseguem nem parar para pensar por 30 segundos que a puta de um pode ser a santa do outro. Então, o foco dessa luta é assim: a gente vai ser puta e vai ser santa na hora que a gente quiser ser. Se eu quiser ser puta, eu vou ser puta. Se eu quiser ser santa, eu vou ser santa. E eu vou ser tudo o que eu quiser entre uma e outra. Sabe? O foco é o sujeito mulher. É o que é ser mulher nesse mundo. E falar também das mulheres trans, Perfeito. dos crimes, assim. A gente é o país que mais mata LGBTQs no mundo e o que mais consome pornografia LGBTQ no mundo. É um país com crise de desejo. E não é à toa que 80% das mulheres trans assassinadas são assassinadas com requinte de crueldade. Elas são desfiguradas, Uhum. porque a pessoa acha que está matando o próprio desejo. E não é assim que você lida com o seu desejo. É no psicanalista, é no divã, é olhando no espelho. Então é um caminho longo, Sâmia, É um longo. Mas caminho longo. como diz o Krenak, a hora que você está na frente de um deserto, só resta dar o primeiro passo e começar a travessia. Com certeza. E assim, esse caso do Cuca absolutamente indignante, ele foi contratado pelo Corinthians, teimaram em mantê-lo ali, dizendo que as reclamações eram bobagem, mimimi. Mas fato é que a pressão para que isso não fosse naturalizado foi tão grande que ele saiu. E foi um caso diferente da maioria, na verdade. Porque é comum a impunidade. E aqui não é um sentimento punitivista, é de reparação mesmo. É de justiça, é de não naturalização de comportamentos e de práticas que são muito perigosas, muito ruins para boa parte da população brasileira, né? De romper com esse pacto da masculinidade que, na prática, significa violência para muitas mulheres. E você falou algo que é muito interessante, que não é endemonizar o Cuca, não é fazer dele um monstro, porque não é disso que se trata também as práticas, né, de violência sexual. É estrutural, é cultural, é histórico e também não se trata só do futebol. Eu acho que talvez o futebol tenha tido esse caso, e assim como o do Daniel Alves, ganha grande repercussão do Robinho, justamente porque eles são ícones desse que é um elemento cultural popular muito presente em todas as casas brasileiras, em todos os bairros, em todas as classes sociais. E porque fazem bem o que fazem tecnicamente, profissionalmente, acabam se tornando heróis
Mas são heróis que, tá bom, não são monstros, mas que também são parte de uma sociedade que diminui e violenta mulheres. Então, eu acho que todo um movimento, apesar da grande tragédia que quase se tornou, ou seja, mais um que ia perpetuar e ia ser a grande passada de pano, né, para uma violência, foi um grande caso que é exemplar. Claro, ainda não se encerrou. Ele disse que vai cair atirando, vai processar, etc. Mas é exemplar no sentido de que, bom, quando a gente, né, vai até o final, peraí, a naturalização do machismo também não se perpetua assim com tanta facilidade. Mas também acho que não acaba por aí. Se ele diz que não acaba por aí, eu acho que, sinceramente, assim, por parte do Corinthians, também não pode acabar por aí. Tem que ter ações de reparação. Eu não sei se é um pouco a Claro. disposição dos caras, mas é a nossa, né? É a nossa disposição de que tenha. É isso que você falou. Achei excepcional, assim, tipo, cursos de formação sobre o mundo, sobre a sociedade, porque são figuras públicas, eles influenciam muitas pessoas. Mesmo que eles não queiram, eles estão ali pelo futebol, mas não é só isso. Acabam se tornando, né, grandes símbolos, grandes heróis. Então precisa ter uma responsabilidade social, que é uma palavra que está na moda. Tenham responsabilidade social. Então precisa ter ações afirmativas, seja de valorização do futebol feminino, como uma forma, né, de compensar minimamente, mas também de rever práticas. Eu acho que as emissoras também têm que dar mais espaço para as mulheres, ainda que isso esteja aumentando, e culturalmente, né, pensar o futebol não como instrumento do masculino e dessa lógica do masculino, Sim, mas como elemento cultural do país, também de mulheres, entendeu? Em todas as claro. acepções que isso pode significar. Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente está aprendendo. Assim, ontem eu falei, Samia, com muitas jornalistas e mulheres que não só trabalham no esporte, no futebol, mas torcem, membros de torcida organizada, mulheres envolvidas com o futebol. E foi unânime a sensação de que o que aconteceu desde que o Cuca chegou até ontem, até essa saída dele, a saída dele marcou para a gente o dia mais triste das nossas vidas. Pode parecer uma contradição, mas não é. Pelo seguinte, o abraço, o Uhum. abraço no fim do jogo e a maneira como ele saiu, ainda apoiado pela diretoria, mostraram para a gente assim, a luta é muito imensa. É, E a gente, às vezes, abaixa a cabeça e fala, eu estou exausta. não aguento Tô mais. exausta. A gente lutou, 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 e mesmo assim, com tudo que a gente sabe hoje, ainda tem gente defendendo o estupro de uma criança de 13 anos. Ainda tem gente relativizando isso. No jornalismo, inclusive, ontem, num programa de esporte, eu vi um homem, um jornalista, dizer a seguinte frase: o Cuca já tinha saído. Ele Uhum. falou: o que a gente tem são duas versões, a dele e a da vítima. Minha nossa. Não, gente. A gente tem o devido processo legal e uma condenação. E esse mesmo cara ainda foi se enrolando. Ele falou: não, porque vejam, a escravidão, você podia ter escravo na escravidão, querendo dizer, o estupro é uma coisa que não é igual hoje, como era ontem. Não é igual para quem? Não é igual para quem? Ok. A nossa dor é a mesma. Ah, esse crime foi há muito tempo. Foi há muito tempo para quem, meu irmão? Foi há muito tempo para quem? Para a gente foi ontem. Então, quando o sistema hegemônico, quando uma notícia é comprovada e é uma notícia que não interessa a ele, só resta plantar a dúvida, que é o que fazem os negacionistas da emergência climática. Eles sabem que a gente está numa emergência climática. Eles veem os dados. Eles são burros, mas eles vão lá e plantam a dúvida. É uma tática de guerrilha. Então, o Pacto da Masculinidade está fazendo isso com esse caso específico do Cuca. Vai lá e planta uma dúvida, entendeu? Entre vírgulas. Que foi o que esse rapaz fez ontem, consciente ou não, foi o que ele fez. Então, a gente ontem levou um baque, sabe? Uhum. Vendo assim, uma coisa que era sagrada, o abraço destruiu um ambiente do sagrado para a gente, Uhum. que a gente fingia que não estava vendo. Sabe? Ah, esses caras aí com a camisa do Corinthians, eles me representam. Não, não me representam. Uhum. Não me representam. Eu sou corintiana. Sabe? Caiu. Cássio, que era um ídolo, caiu. E você perder um ídolo é perder muita coisa, sabe? Com certeza. Então, eu acho que assim, aí a gente conversando, eu acho assim, a gente precisa projetar em tempo histórico isso. Uhum. Projetar no futuro o que foi o dia de ontem para a gente. É uma vitória imensa, Sandra. O que a torcida corintiana, mulheres e alguns homens fizeram desde que foi anunciada a chegada do Cuca é histórica. É Foi a verdade. primeira vez que ele pediu para sair,
sabe? E, de novo, não é sobre ele. Não, não vamos ganhar nada apedrejando ele em praça pública. Ninguém ganha nada com isso. Eu sou abolicionista. Eu não acredito Uhum, claro. em penalidades. Eu quero educação, Exatamente. Uhum. consciência, sabe? A gente precisa largar o debate. Não é sobre o Cuca. É sobre mulheres que a cada 8 minutos são abusadas, é sobre saber que estupradas, é sobre saber que 1/3 das mulheres, isso é Fórum de Segurança, pesquisa recentíssima, 1/3 das mulheres já foram abusadas ou assediadas por seus parceiros íntimos. Os crimes sexuais, a maioria é contra crianças. Precisamos falar da dimensão pedófila da cultura heterossexual. A gente tinha um presidente que falou, pintou um clima com uma criança de 13 anos. É diferente falar em pedofilia e falar da dimensão pedófila da cultura heterossexual. A imagem da colegial de saia quadriculada e caderno na mão, pornográfica, erotizada, é base da formação subjetiva da masculinidade. É aceitável para eles isso. Está na base da formação deles. A gente precisa falar sobre isso, sabe? Uhum. Então, são assuntos duros. E a gente não pode se desimplicar. Todos nós, dentro dessa sociedade, temos que nos implicar. O Cuca é fruto de uma sociedade. Ele não é um psicopata, ele não é um sociopata, ele não é um monstro. Eu conversei com ele. Eu já tive conversa sobre futebol com ele. Amenas, doces, saí da minha conversa com ele com as melhores impressões. Ele conversou comigo, a gente sabe, a gente que é mulher e fala de futebol, a gente sabe quando a gente está falando com um homem que não está nem aí para o que a gente está falando. Uhum. Está só ouvindo para fazer. É que nem na Não, ele. política, é parecido. A gente É, também sabe. ele trocou uma ideia comigo da forma mais respeitosa, estava interessado em saber o que eu pensava. Eu sei que ele não é um monstro. Ele deve ser bom pai. Ele casou com a segunda namorada, é casado com ela até hoje. Ele tem netos e netas. É um homem, gente. Uhum. Lá atrás tem um esqueleto guardado no armário. Não, como muitos têm, Sâmia, porque assim, todas as mulheres que eu conheço já passaram por algum tipo Com de, certeza. de abuso, de assédio. Não é engraçado que a gente não conheça nenhum homem que abusou e assediou? Porque a conta não fecha. É um mesmo homem que está saindo por aí abusando de 100 milhões, 150 milhões de mulheres brasileiras. Não, gente. Os abusadores são pessoas que a gente senta, toma um chopp, fala de futebol, sabe? É isso. Então a gente precisa se implicar enquanto sociedade. O problema é social, o problema não é um Cuca. Ô, Mili, como é que você, mudando um pouquinho de assunto, mas não tanto, mas como é que você foi parar nesse meio, no meio esportivo, no jornalismo, e mais, como, a partir de onde você começou o seu engajamento político? Porque essa sempre foi uma característica sua, não sei se isso teve implicações na sua vida profissional, ou seja, se foi demitida, se foi perseguida, se foi assediada, se deixou de ser contratada em função, dessas suas posições, porque isso também acontece em todas as profissões, não sei como foi no jornalismo. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, para as pessoas te conhecerem como Mili, além das suas opiniões do papel fundamental que você cumpre. Ah, legal. Então, eu devo esse meu amor pelo futebol a um homem, ao meu pai. Ah, entendi. Desde que eu nasci, eu sou a filha mais velha, eu nasci no Rio, e desde que eu nasci, meu pai me pega pela mão e me leva ao Maracanã. E ele era torcedor do Fluminense, então eu lembro a minha primeira memória de infância, assim, eu subindo a rampa do Maracanã, eu tenho a sensação da mão dele na minha, eu posso até chorar quando eu falo que eu me emociono. E a gente subindo a rampa, sabe? E aquilo, assim, uma dimensão do sagrado para mim, que é isso que morreu ontem, é por isso que é muito triste para mim o que aconteceu ontem no futebol, sabe? Então era eu e ele, a gente subindo a rampa assim, as torcidas passando do lado, porque era uma época que as torcidas subiam juntas, né? Então a gente subia Caramba. e olhava para cima, via ele, a gente chegava lá, aquele campo enorme, sabe? E isso foi a minha infância inteira, Sam, inteira, assim. Todo fim de semana, ele e eu no estádio, eu com a minha almofadinha, sentava, e ele me explicou o jogo. E ele me explicou as táticas, técnica, quem era quem, como você podia virar um jogo, como era bonito você conseguir virar um jogo que parecia impossível e como era importante a gente aprender a perder, né? Ele me falava muito sobre assim, a importância de você saber perder. Ele falava, é um jogo que você vai perder mais do que você vai ganhar. Então, se você não aprender a perder, você vai enlouquecer. E isso veio comigo muito tempo, assim,
a capacidade que esse homem teve de me tratar como um sujeito pleno desde a cidade. Eu não era um homem, eu não era uma mulher, eu era um sujeito pleno para o meu pai. E o mais curioso é que ele era um homem de direita, ele era amigo de ditadores, ele Caramba. era, ele apoiou a ditadura, ele chamava a ditadura de revolução. E Nossa. durante muito tempo, a minha formação política foi a dele, porque ele era o meu herói, Sim, claro. sabe? Então, eu fui uma pessoa que votei no Maluf, eu votei no Collor, Sâmia. Falando em Sim. esqueletos do armário, Falando de cá, fatos de 30 anos atrás. cá estão os meus. Mas aí, o que que aconteceu? Meu pai morreu quando eu tinha 30 anos. Eu estava começando a escrever quando ele morreu. E eu perdi esse oráculo, né, para quem eu perguntava tudo a respeito da vida, do futebol, de política. E eu tive que ler sozinha. E eu comecei a ler Noam Chomsky, Karl Marx, Rosa Luxemburgo. Uhum. E aí a cabeça Aliás, tô explode, com né? o livro dela aqui no nosso cenário hoje, Miri, deixa eu te mostrar. Falando em rosa, muito bom. Esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. Aí a cabeça vai explodindo, sabe? Eu até escrevi um texto há uns anos falando assim, como eu matei meu pai, como eu precisei matar meu pai político para que nascesse um eu político diferente do dele, sabe? Uhum. E foi um processo assim dolorido, mas bonito, porque eu me eduquei política, eu me autoeduquei politicamente. Aí eu fui fazer um curso eu fiz aulas, eu morei em Nova York, né? Eu fiz aulas de marxismo com um professor que chama Richard Wolff, em Nova York, e eu aprendi demais naquelas aulas. Aí quando você vê, tiram os véus da sua cara, aí eu fiquei uma ativista política feroz. Porque daí é como se eu quisesse, gente, eu vi aqui umas coisas que eu preciso contar para vocês o que eu vi, sabe? O que eu aprendi. E aí eu mergulhei nesse caminho de ativismo, então, que é o meu hoje, entendeu? Então, Sim, essa é a minha jornada até aqui. caramba. Muito bom. Ô, Miri, sabe que tá chegando ao fim já a gravação do nosso videocast, passa muito rápido e é muito bom te ouvir. Você é muito inteligente, traz contribuições muito importantes. Quero te agradecer demais por ter Ah, aceitado tão prontamente. Também te agradecer pelo seu trabalho, assim. Claro, tem muitas mulheres e homens que foram fundamentais nesse caso específico do Corinthians, do Cuca, e também ao longo da história, né, do futebol masculino e feminino, mas do futebol de maneira geral, que é feito, é contado, é atuado também através de mulheres. E para concluir, assim, para ir chegando no final, eu queria pedir para você dar um recado, que eu faço isso com todas as mulheres com as quais ah. eu converso aqui no videocast, que você dê um recado para as mulheres que nos assistem, que nos ouvem, e também para os homens. O que você gostaria de dizer, assim, do fundo do seu coração mesmo, da sua cabeça, diante de tudo que você viveu e dos últimos acontecimentos, assim, das pessoas que gostam de você ou que estão te ouvindo pela primeira vez. Talvez algumas pessoas não a conhecessem, mas, gente, conheçam, é um trabalho incrível, assim, sempre opiniões fundamentais e, enfim, fala mesmo para as mulheres e homens do Brasil, Mili. Obrigada, Sâmia. Eu agradeço o seu trabalho, a sua luta, e é um prazer enorme viver numa mesma época e poder testemunhar toda essa sua jornada aí de tantas conquistas e de tanta batalha por todas nós aqui, por todos nós e por um futuro decente para essa humanidade. Olha, eu gostaria de dizer às mulheres e aos homens que estão assistindo que a gente está num momento muito derradeiro da nossa história enquanto espécie aqui. A gente tem a chance de escolher se a gente continua ou se a gente deixa de existir. Esse é um dado científico. Uhum. Se a gente continuar usando esse sistema político que explora, que abusa, que destrói, que queima, que devasta em nome do lucro, a gente vai se extinguir enquanto espécie. Para o mundo, para o planeta Terra, essa é a melhor notícia possível. O planeta floresce quando a gente sumir daqui. Mas a gente deixa de existir, vai ser a primeira espécie que vai se auto-extinguir. O que não diria coisas muito bacanas a respeito de quem somos e da nossa inteligência, né? Mas a gente tem a chance de olhar para o que a gente está fazendo
Então, tudo isso está interligado. A luta antirracista, a luta anti-LGBTfobia, a luta antimachista, anti-misoginia e, claro, o feminismo. Está tudo ligado a não explorar mais a terra, a ouvir o que dizem as populações originárias, a ouvir o que dizem as lideranças feministas negras, a se unir em nome de uma possibilidade de futuro. A Donna Haraway, que é uma antropóloga de quem eu gosto muito, ela disse que é hora da gente fazer alianças com aqueles que estão na barriga do dragão, porque se a gente não for capaz de fazer isso, a gente não vai ver um futuro, sabe? A gente vai ter que negociar com aqueles que até hoje a gente vociferava contra. Infelizmente, vai ter que ser assim em nome de um futuro. Então, o recado é esse, assim, se você não é feminista, você é vítima do machismo, mesmo que você não seja feminista, sabe? E se você é um cara muito ligado a todos os movimentos corretos, você ainda assim é um cara que se beneficia de uma estrutura machista. Esses nossos privilégios precisam ser escancarados. E assim a gente segue. E lutando por um número. A gente não luta pela vitória, Sami, a gente luta porque é a única coisa certa a se fazer, né? É a E a única gente saída. É isso mesmo. Mili, muito, muito obrigada. Foi ótimo, de verdade. Te agradeço pela entrevista, mas por tudo, por todo o seu trabalho, pelo apoio, pelas palavras para mim também. Tamo juntas. E espero em breve Obrigada. te encontrar pessoalmente, porque Sim, eu a quero tecnologia ajuda, mas não resolve. Né? A gente precisa também se encontrar. Um um beijo, querida. abraço, um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.